Olá! Sabe quando numa apuração administrativa militar só a palavra das testemunhas não é suficiente? Quando a gente precisa de um olhar técnico, de alguém que entende do assunto para decifrar um fato? Pois é, a resposta para isso é um processo chamado perícia. E hoje a gente vai desvendar juntos cada detalhe desse procedimento que é super importante. Nosso guia vai ser o Manual de Processos e Procedimentos Administrativos das Instituições Militares de Minas Gerais, o famoso MAP. Certo, vamos lá. O nosso roteiro de hoje é o seguinte. Primeiro, vamos entender direitinho o que é uma perícia, qual a base legal dela. Depois, a gente vai ver o passo a passo, como se pede uma, como ela se estrutura, e aqui tem um ponto-chave, as perguntas que são feitas ao perito, os chamados quesitos. Em seguida, vamos ver como o exame acontece na prática, quem pode fazer e como o resultado vira um documento oficial. E para fechar, vamos analisar os mecanismos que garantem que todo o processo seja justo e imparcial. Vamos passar pelos artigos do manual com calma para não sobrar nenhuma dúvida. Bom, antes de sair falando de procedimento, de prazo, de tudo mais, a gente precisa ter uma base bem firme. Afinal, o que é que o manual diz que é uma perícia? Entender essa definição não é só um detalhe, sabe? É o ponto de partida para a gente compreender a natureza, os limites e, principalmente, a força que essa prova vai ter lá no final do processo. Então, vamos direto ao ponto com base no artigo 213 do MAPA. O fundamental aqui é o seguinte: perícia não é opinião, não é achismo. É um processo sério, formal e, acima de tudo, técnico. Isso significa que precisa de alguém com conhecimento especializado, o perito. Essa pessoa vai analisar o que precisa ser analisado e vai registrar as conclusões dela num documento oficial, que é o laudo pericial. Dá para pensar que é como se o perito traduzisse uma evidência técnica complexa para uma linguagem clara e objetiva, para que a autoridade administrativa possa tomar a decisão correta. É a ciência ajudando a esclarecer os fatos. Simples assim. E o artigo 214 deixa o propósito disso tudo ainda mais claro. O objetivo da perícia é buscar a prova objetiva, aquela que vem da evidência física, dos vestígios materiais. Pensa comigo, uma marca de pneu no asfalto. Para nós, é só uma marca. Mas para a perícia, ela pode virar uma informação concreta, como a velocidade do carro. Um documento rasurado não é só um papel estragado. A perícia pode dizer como ele foi alterado e até por quem. Ou seja, a perícia transforma vestígios em fatos, e são esses fatos que vão construir ou desconstruir o que aconteceu de verdade dentro do processo. Ok, agora a gente já sabe o que é uma perícia e para que ela serve. Mas, e na prática? Como é que o processo começa? Quem é que pode levantar a mão e dizer, olha, aqui a gente precisa de um especialista para analisar essa situação? Vamos ver quem pode dar esse primeiro passo? O artigo 2015 é o que define as regras desse jogo. A iniciativa de pedir a perícia pode vir tanto do encarregado da apuração, que está ali buscando a verdade, quanto de qualquer uma das partes, que obviamente estão defendendo seus interesses. Só que existe um equilíbrio. A perícia pode sim ser negada se for considerada desnecessária ou se for só para atrasar o processo. Mas, isso é muito importante, essa negativa não pode ser feita de qualquer jeito. E tem uma exceção que é crucial: o exame de corpo de delito. Esse não pode ser negado. Ele é obrigatório sempre que a infração deixa vestígios físicos. Um equipamento danificado, um documento com rasura, uma lesão. Nesses casos, a análise técnica não é uma escolha, é uma obrigação. Porque esses vestígios são a prova viva do que aconteceu e podem sumir com o tempo. E olha só que interessante essa parte do artigo 215. O peso que o manual coloca na justificativa. Não basta o encarregado dizer não. Ele tem que construir um raciocínio lógico, documentar esse raciocínio e explicar por que, naquele caso específico, a perícia não vai ajudar a esclarecer a verdade. Isso é um mecanismo de controle, de transparência. Garante que essa decisão, que é muito poderosa, seja usada com responsabilidade. É uma forma de proteger a busca pela verdade e evitar decisões arbitrárias. Agora vamos avançar para uma etapa que, na minha opinião, é a mais estratégica de todas: a formulação das perguntas que vão guiar o perito. Uma perícia sem perguntas boas é como um barco sem rumo. É aqui, na qualidade dessas perguntas, que a gente começa a definir se o laudo final vai ser útil de verdade ou não. Essas perguntas têm um nome técnico, são os quesitos, e eles são literalmente o roteiro de trabalho do perito. Funcionam como um mapa, dizendo exatamente o que precisa ser investigado e, mais importante, o que precisa ser respondido. A qualidade do laudo final é diretamente proporcional à qualidade dos quesitos. Se a pergunta é vaga, a resposta vai ser vaga. Se a pergunta é mal formulada, o laudo pode não chegar a lugar nenhum. Agora, se as perguntas são precisas, diretas, aí sim a gente consegue extrair fatos concretos que vão ajudar de verdade a decidir o processo.
E as regras para elaborar esses quesitos, que estão lá no artigo 216, inciso 1º, são bem claras e focam na objetividade. Dá uma olhada na comparação. A pergunta da esquerda é um quesito válido. Qual foi a causa da falha? É direta, busca uma informação técnica. Já da direita é um quesito inválido. A falha não foi causada por negligência? Percebe a diferença? Ela não busca uma informação. Ela tenta induzir o perito a concordar com uma ideia. O manual é categórico. As perguntas têm que buscar informação e não sugerir a resposta. É uma diferença sutil no texto, mas gigante no impacto. Esse slide aqui resume os mandamentos dos quesitos. Eles têm que ser específicos, simples e ter um sentido que não deixe dúvida. A regra de ouro é: não podem ser indutivos nem conter uma resposta escondida. O objetivo é garantir que a perícia seja uma busca técnica por fatos e não só a confirmação de uma suspeita. E presta atenção no último ponto, que é um pilar do direito de defesa. Tanto quem acusa quanto quem se defende pode formular essas perguntas. Isso garante que todos os lados da questão sejam explorados pelo especialista, e não só o que interessa para o investigador. Beleza, com as perguntas prontas e o roteiro traçado, chegou a hora de colocar a mão na massa. Como é que a perícia acontece no mundo real depois que toda a papelada está em ordem? Vamos ver o passo a passo da execução? O artigo 216, de novo ele, detalha um procedimento bem lógico, em sequência. Primeiro, se nomeia o especialista certo para o trabalho. Depois, ele realiza o exame, sempre com base naqueles quesitos que a gente falou. Com a análise feita, ele redige o laudo. Esse laudo, então, passa por um tipo de controle de qualidade, para corrigir qualquer irregularidade. E, por fim, toda a documentação de apoio, fotos, desenhos, outros documentos, é juntada ao processo. É um fluxo de trabalho pensado para ter rigor, para ser completo e para que tudo possa ser rastreado depois. Uma pergunta fundamental: mas quem é que pode fazer essa perícia? O inciso 2º do artigo 216 estabelece uma ordem de preferência. A prioridade máxima é sempre um perito oficial. É alguém que o Estado já reconhece como competente, o que dá uma credibilidade enorme para o laudo. Mas o manual é realista. Ele sabe que nem sempre vai ter um perito oficial disponível, ainda mais em áreas muito específicas ou em cidade do interior. Então, para que o processo não pare, ele permite uma alternativa: 2 pessoas idôneas, ou seja, de boa reputação, que tenham o conhecimento técnico necessário. É uma solução inteligente, que equilibra a busca pela máxima credibilidade com a necessidade prática de ter a prova em mão. O laudo é o resultado final de todo esse trabalho, e segundo o inciso 3º, ele tem que ser impecável. A descrição minuciosa serve para que qualquer um que leia o laudo entenda exatamente o que foi analisado. A resposta a cada quesito garante que o perito cumpriu o roteiro. A transcrição dos quesitos originais dá transparência, mostrando o que foi perguntado, e a fundamentação, que é opcional, é a chance do perito explicar o porquê de suas respostas, o que fortalece ainda mais as conclusões dele. Mas e se o laudo não vier perfeito? O inciso 4º do artigo 216 é justamente o controle de qualidade. Se o relatório tiver alguma falha, uma omissão, uma contradição, ele não é simplesmente aceito e pronto. A autoridade militar responsável tem o dever de mandar corrigir essa irregularidade. Isso pode significar até chamar os peritos para darem mais explicações. Sem essa etapa, uma prova com problema poderia contaminar o processo todo e levar a uma decisão injusta. É uma rede de segurança essencial para a validade da prova. Para fechar, vamos dar uma olhada nas garantias que o próprio processo tem para que ele seja justo e equilibrado para todo mundo, principalmente para quem está sendo acusado. Quando o assunto é garantir o direito de defesa na perícia, esse número aqui, 48 horas, é absolutamente decisivo. Ele representa uma janela de oportunidade que pode, de verdade, mudar todo o rumo da análise técnica. O artigo 217 é um dos pilares da ampla defesa. Ele diz que a defesa tem que ser notificada formalmente sobre a perícia. A partir dessa notificação, o relógio começa a correr. São exatamente 48 horas. O manual usa o termo prazo preclusivo, que quer dizer, de forma bem simples, usou, não usou, perdeu. Se a defesa não se manifestar nesse tempo, ela perde o direito de incluir suas perguntas. Nesse período, a defesa pode apresentar os seus próprios quesitos. Isso é vital. Garante que a perspectiva dela, as dúvidas dela, também sejam investigadas pelo perito, e não só os pontos que o encarregado levantou. E quem é o responsável por fazer essa engrenagem toda rodar? O artigo 218 joga essa responsabilidade diretamente nas costas do encarregado do processo. Ele não pode ficar sentado esperando as coisas acontecerem. O encarregado tem que ser o motor que move a produção da prova. Ele tem que ser proativo, fazer os contatos, sejam formais ou informais, com os órgãos técnicos e garantir que os laudos saiam do papel. A justiça não pode ficar parada por causa da burocracia. No fim das contas, todo esse processo detalhado que a gente viu, artigo por artigo, nos leva a uma reflexão importante. Não se trata só de um monte de regras e burocracia.
É um sistema que foi pensado nos mínimos detalhes para equilibrar duas forças. De um lado, a necessidade da instituição de descobrir a verdade dos fatos, do outro, o direito fundamental de cada indivíduo a um processo justo com ampla defesa. Cada regra, cada prazo, cada responsabilidade que a gente analisou hoje é uma peça nessa engrenagem delicada que busca garantir que a verdade seja encontrada, mas sem atropelar os direitos de ninguém.